Olá, eu me chamo Lorene e eu estou hoje responsável pela gestão do serviço de cobrança e acompanhamento, que é subordinado à coordenação de prestação de contas, CGADM DGTI. Então, a gente é um serviço que foi criado no ano de 2012, conforme a orientação tanto da Controladoria Geral da União, quanto da AGU pela Procuradoria Federal junto ao CNPq. Então, a partir do momento que você recebe um recurso público, você tem o dever de prestar contas. Então, o que o CNPq faz? Ele verifica todos aqueles benefícios que foram concedidos, se houve ou não a prestação de contas. Identificado que a pessoa esteve omisso ou que tem alguma irregularidade dentro do processo, ele vai entrar em contato com o devedor para que ele se justifique, preste contas e regularize a situação. Essa demanda ela pode estar vindo para o CNPq, ela pode estar vindo por uma denúncia ou pela própria análise processual onde foi identificada a omissão. Então, além dessa função, a gente também exerce hoje uma função que era da auditoria interna, que é o parcelamento administrativo do órgão, todos os parcelamentos administrativos com o CNPq. Tá? Na cobrança, quando a gente recebe a demanda inicialmente, a gente vai verificar alguns pressupostos. A gente vai receber exclusivamente pelo SEI e a gente vai verificar se o processo ele foi instruído adequadamente. Então, inicialmente, o que a gente observa? Se houve uma tentativa da área anterior de entrar em contato com aquele devedor para regularizar a dívida. Essa cobrança que foi efetuada pelas medidas consideradas administrativas, ela tem que ter sido efetiva. O que isso quer dizer? O e-mail que foi enviado ele tem que ter sido respondido, tem que ter pelo menos, ou no caso teria que ter um aviso de recebimento dos correios ou uma publicação no Diário Oficial. Estando o processo bem instruído, a gente vai fazer uma triagem agora para identificar quais são os casos que cabem instauração de tomada de contas e os que não cabem. Aqueles que cabem são direcionados ao SETCE, no caso do Serviço de Tomada de Contas, que também é ligado à coordenação de prestação de contas, e os demais a gente vai dar andamento. O técnico vai receber a demanda e ele vai analisar detalhadamente alguns pressupostos mínimos para que a gente consiga iniciar uma cobrança administrativa. Ele vai verificar, existe um normativo que dê ao devedor essa obrigação? Vai verificar, existe uma vinculação dele com o CNPq, seja por termo de outorga, contrato ou algum indício dentro do processo que vincule esse devedor. Uma outra observação, se ele recebeu um valor indevido ou recebeu uma bolsa de mestrado, qualquer tipo de bolsa ou auxílio que a gente está cobrando no caso um valor, a gente precisa também comprovar que o CNPq pagou aquele valor. Tá? Então aí o técnico vai dar andamento no processo. Um primeiro contato que ele vai fazer é por e-mail para tentar resolver. Não resolvido, a gente vai expedir 2 comunicações concedendo ao devedor o direito à ampla defesa e contraditório. Dentro desse período, ele vai poder contestar aquela dívida que está sendo cobrada, apresentando fatos técnicos, jurídicos, financeiros. E esse documento que a gente recebe, essa defesa e esse recurso, ele é enviado para análise das áreas competentes, que podem aprovar com o encerramento do processo ou podem indeferir. Então, se depois desse contato onde foi concedido a ampla defesa e contraditório, se ele não conseguir regularizar, aí ele pode ser preparado para envio para cobrança judicial, onde ele pode ter protesto em cartórios e até execução fiscal. Tá? Esse preparo ele é bem burocrático, então a gente vai inserir documentos específicos, dentre eles o relatório do tomador de contas, que é o quê? É um documento obrigatório instituído pelo TCU, onde a gente vai detalhar todas as tentativas do CNPq de conseguir regularizar essa dívida, né? Então, além disso, esse preparo, a gente vai ter que inscrever o devedor no CADIM e vai ter que também solicitar a contabilidade e a inscrição no CIAF.
Depois que esse processo é enviado, ainda que ele apresente alguma ação judicial contra o CNPq no âmbito desse processo, a gente também dá subsídios para a Procuradoria Federal junto ao CNPq, para que o CNPq se defenda judicialmente. Então, mesmo depois que a gente envia, a gente acaba tendo o contato com aquele caso, nos casos em que tem alguma ação judicial. É importante destacar que o nosso objetivo principal, ele não é enviar esse processo para a Procuradoria Federal. O nosso objetivo é que o devedor regularize a dívida no âmbito administrativo, seja com o envio da prestação de contas, com o relatório técnico, a parte financeira, ou com a devolução de algum valor indevido, seja de forma integral ou parcelada. Uma outra atribuição também do serviço de cobrança são os parcelamentos. Os parcelamentos administrativos, eles podem ser, assim como a cobrança, eles podem ser de pessoas físicas, bolsistas, pesquisadores, servidores, como pode ser também de pessoas jurídicas. Então, a gente vai receber uma demanda, essa demanda ela pode vir depois da gente enviar uma comunicação dando prazo de defesa e recurso, ou a gente pode receber vindo das medidas administrativas, ou ainda o devedor pode entrar em contato direto com o CNPq, já sabendo, já ciente do normativo e de alguma coisa que ele recebeu indevidamente, pedindo um parcelamento. O técnico vai analisar, entrar em contato, dar um prazo de 15 dias e o devedor vai enviar uma documentação que é obrigatória, dentre elas a confissão da dívida. Tá? Então, o pedido foi formalizado, que no caso do ordinário o coordenador de prestação de contas aprova e do extraordinário é a presidência do CNPq que vai aprovar. Formalizado o pedido, a gente vai entrar em contato todos os meses até que ocorra a quitação e vai enviar uma guia de recolhimento. Então, aquela mensalidade ela vai ser atualizada com a taxa Selic todo mês. A gente vai enviar um e-mail e vai acompanhar se esse pagamento foi ou não efetuado. Essa hoje é uma das grandes dificuldades do serviço de cobrança, porque a gente não tem um sistema que faça atualização dessa parcela. Essa parcela é atualizada manualmente. Esse envio da guia também ele é todo manual. Se nós tivéssemos um sistema onde a pessoa já entraria sabendo que tem um parcelamento e o sistema já atualizasse a parcela, já fizesse todo esse controle, isso seria algo que facilitaria muito para a gente hoje. Então, esse contato, muitas vezes, no caso de 120 parcelas, então são 120 meses que a gente tem contato com o devedor para poder regularizar a dívida. Então, assim, o normativo ele diz que 2 parcelas consecutivas ou 3 intercaladas revoga o parcelamento. Então, o técnico ele também vai acompanhar isso. Se não for identificado o pagamento nessa sequência, a gente vai revogar o parcelamento e todo o processo de cobrança, todo o processo do parcelamento, ele também vai ter essa formalização, assim como a cobrança, com a inclusão de documentos específicos e uma observação também que a gente trabalha com o sistema da AGU, que é o Sapiens, e com o sistema do Tribunal de Contas da União, que é o ETCE. Então, para enviar esse processo, a gente também vai ter que inserir todos os dados do processo nesses 2 sistemas, o que também é um trabalho bem pesado, né? No caso, são sistemas bem trabalhosos, onde a gente tem que inserir uma série de dados. Essas são algumas das atribuições que nós temos hoje. Os nossos desafios, como eu informei, são tanto as guias de recolhimento, a própria burocracia do processo, porque são inúmeras as documentações que nós inserimos e os órgãos que nós trabalhamos também são exigências diferentes, onde a gente tem que juntar essas 2 orientações. E quem quiser conhecer, quem quiser saber um pouco mais detalhado sobre alguma informação, a gente está disponível para contato e para ajudar.